Oi pessoal, mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou compartilhar, eu quero falar um pouquinho com você de uma coisa que talvez está roubando a sua paz, o seu tempo, a sua energia e você não está percebendo, que é as redes sociais. E aí eu vou contar um pouco, da minha experiência, dos meus relatos, que eu tenho compartilhado bastante por aqui, para que a gente consiga refletir juntos sobre isso. Eu fiz algumas anotações, então, por vezes eu vou olhar por aqui, mas eu também vou fazer isso com o apoio de um livro, que é esse daqui, Nação Dopamina. Não sei se você já leu, mas esse livro foi, assim, essencial para mim, olhar como fonte de estudo. Ele foi escrito pela Anna Lembke, que é uma doutora Anna Lembke, que é uma psiquiatra, muito reconhecida, no estudo do cérebro, então mostrando e trazendo pra gente como o excesso de dopamina muda como o nosso cérebro funciona. Vem comigo, vamos conversar, pega um café, um chá, uma água, pra gente poder falar sobre isso. Para mim, essa percepção desse ciclo vicioso que a rede social se tornou particularmente, foi num período em que eu já contei aqui sobre o período da depressão. Justamente ali naquela fase, eu me via fugindo das tarefas difíceis, das responsabilidades, daquilo que me custava atenção. Então, eu colocava minha energia, nas redes sociais. Eu colocava o meu tempo assistindo vídeo no YouTube, vendo coisa no Instagram. Eu entrei de fato em um círculo de procrastinação, em um círculo de eu vou deixar isso para depois, por vezes para o último segundo, porque eu não queria enfrentar, entende? Eu não queria passar por aquilo que ia me custar pensar, exigir e tudo mais. E eu também não queria enfrentar o tédio. Então, às vezes eu acabava ali o meu dia sozinha, morava em outra cidade, e eu ocupava o meu tempo livre com a rede social, com a internet. Eu ocupava o tempo livre com outras coisas que não me fizessem pensar, não me fizessem ter esse tempo, de tédio, de ócio, onde eu ficava ali às vezes só com a minha companhia, vendo um filme. Aquilo não gerava em mim o prazer que a rede social gerava. Então, por vezes, eu lembro que eu tentava ler livros, Então, eu sempre tive meu Kindle, tentava ali ver um livro que me interessasse, começava a leitura e, que chato, não quero mais isso. Aí abria o Instagram. Às vezes, eu tentava estudar, às vezes eu tentava fazer algo diferente, ver uma série. E isso começou a perder o efeito que a rede social gerava. Então, acho que é uma primeira insight, digamos assim, que isso tudo nos dá, Os vícios, e nesse caso em específico aqui que eu falo, o vício da rede social, do celular, é uma dopamina em excesso. São mini fontes de dopamina. Então, a gente abre o Instagram e a gente tem lá Reels. A cada rolagem a gente vê 3 segundos de um Reels que nos chama a atenção. Quando a gente inicia vendo um novo vídeo, aquilo é mais uma dose de dopamina. E aí isso vai gerando no nosso cérebro níveis muito altos de dopamina por dia. Porque se a gente para pensar, às vezes a gente fica 2, 3, 4 horas no Instagram vendo vídeos. Quantas informações e quantos inícios de 3 segundos de vídeo geram microdoses de dopamina no nosso cérebro. Coisa que um livro não vai gerar nesse nível. Então é uma comparação de o que é a dopamina, A dopamina é um neurotransmissor que leva para o nosso cérebro essa sensação de recompensa, essa sensação de prazer, do que é bom. Comendo um doce, comendo um chocolate, naquele momento que eu coloco o chocolate na boca, que eu sinto aquele gosto maravilhoso, esplêndido, essa mensagem que é levada para o meu cérebro é um nível de dopamina. Então isso vai dizendo, nossa, isso é bom, isso me dá prazer. A gente pode elencar isso a vários outros vícios. O vício do cigarro, para quem fuma, quando a pessoa coloca o cigarro na boca, indica ali um nível de dopamina para aquela pessoa. Quando eu tô ali
ali no Instagram, eu abro o Instagram, só de ver o aplicativo, né, o rosinha do aplicativo, já indica para o meu cérebro que ali tem dose de dopamina. Então o cérebro ele vai te lembrar que aquilo é bom. Então quando eu abro o Instagram, que eu vejo um monte de coisas, que eu vejo um videozinho já, que eu vejo várias bolinhas de story, eu tenho em mãos muitas doses de dopamina. Então aquilo vai se autoalimentando no meu cérebro. E aí quando eu comparo, né, uma atividade que antes me dava muito prazer, a leitura de um livro, sempre amei ler enquanto jovem e adolescente, com o nível de dopamina hoje que o Instagram me dá, é uma diferença muito grande. Então é normal que hoje eu olhe para um livro e eu pense que é cansativo o esforço que eu vou fazer para ler, para fazer essa leitura do livro, comparado ao prazer que ficar no Instagram rolando o feed, porque é exatamente isso, né, que esse excesso de dopamina nos traz, a sensação de que nunca é suficiente. E aí a gente entra no ciclo, no vício, no ciclo vicioso, quando o vício ele já se instala. Você não consegue mais sair desse ciclo. E eu me vi, nesse momento, não conseguindo mais sair desse ciclo. Então isso começou a me prejudicar no trabalho, me prejudicar. Eu já estava em um estado, né, difícil. E isso só intensificou muito mais. Eu via dias, final de semana, que eu não vi o tempo passar. Quando eu via já era de noite, estava escurecendo lá fora, a minha casa toda escura, porque eu já estava em depressão. E eu ficava no celular, fazendo nada, gerando ainda mais um sentimento de depressão. E a gente tem estudos que já comprovam essa relação do aumento do uso das redes sociais com níveis de depressão e ansiedade mais altos. Isso, né, em jovens, adolescentes, jovens adultos, né, que vem dessa mudança drástica de uso da internet, de aumento, a gente vê isso acontecendo. Pessoas mais ansiosas, pessoas mais irritadas, pessoas mais aceleradas e imediatistas, porque hoje a fonte de dopamina está aqui, na nossa mão. E a gente se vê ainda mais exposto a esse excesso de prazer. E aí, passado todo esse período meu depressivo, enfim, já trazendo mais para esses dias atuais, que eu comecei a trabalhar na rede social, né, utilizar as redes sociais como fonte também para o meu trabalho, como captação de pacientes, como produção de conteúdo, exposição do meu trabalho, da minha rotina, isso começou a dificultar ainda mais essa percepção do que é ruim. Então, entendendo que, sair da depressão eu consigo agora controlar, não tô mais com a ansiedade em níveis, né, altos, tudo bem. Comecei a trabalhar, comecei a me ver o dia praticamente todo de novo usando as redes sociais, o celular de uma forma geral, seja para anotar alguma coisa, atender um paciente no celular, responder uma mensagem, encaminhar uma coisa, mandar um stories, isso tudo ocupava tempo, e eu me vi novamente percebendo que o meu dia era engolido pelo celular, basicamente. Então, cada vez mais, né, eu perdia, né? Então o dia passava e eu via, caramba, tinha isso aqui pra fazer, não consegui fazer porque eu perdi tempo aqui. Às vezes era 15 minutinhos que eu ia abrir e eu ficava 2 horas. E aí entra outra questão importantíssima, que é a gente perder a noção de tempo. A gente perde essa noção de tempo quando a gente sai da nossa realidade, do que é palpável, do tempo em que eu estou vivendo. Por exemplo, estou aqui hoje, terça-feira, aqui no meu escritório físico aqui, o que eu vejo na rede social. Porque a rede social, ela me traz recortes de alguma coisa, de algum tema, de algum contexto. Esse recorte, ele pode ser de agora, ao vivo, em uma live, ele pode ser um Reels, que eu não sei quando que foi gravado, que tem 2, 3 minutos, ele pode ser um Reels de 13 segundos, que vai ser só uma piadinha, ele pode ser um Stories de alguém falando e eu vou parar pra ouvir, mas eu perco a noção de tempo. É como se eu faço uma associação que é como se eu fosse abduzido realmente para uma máquina do tempo, que é o digital. Eu saio da realidade e eu estou só com o meu corpo aqui, mas a minha mente está olhando o celular. Então eu perco o que é um tempo. Quando eu vejo os 15 minutos que eu tinha colocado, eles se transformaram em 2 horas
facilmente. E eu não tenho a percepção de que isso aconteceu. Quando eu vi, já foi. Perdi a tarde toda. Então, essa realidade muito impactante. A gente vê os níveis, né? Tem estudos, até coloco aqui na tela, tem estudos que falam que o Brasil tá lá no topo, né, das pesquisas do país que mais utiliza rede social. Em média, 9 horas por dia que o brasileiro utiliza. É muito tempo. Nosso dia tem 24 horas, a gente dorme em parte do tempo. É pouquíssimo tempo que a gente tem fora das redes sociais, se a gente parar pra pensar. Claro que é uma média, né? Obviamente não é todo mundo, mas mostra em dados que isso está nos afetando como pessoa, indivíduo, sociedade, país, porque a gente perde tempo. O que eu vejo no Reels, nos podcasts de produtividade, nos cortes, nos vídeos de motivacionais, são uma falsa sensação de produtividade. Na verdade, é um falso consumo de conteúdo. Então eu posso estar lendo lá uma matéria da conta lá e eu acho que eu tô entendendo aquele assunto, que eu tô estudando, me aprofundando, mas gente, é muito raso. Aqueles conteúdos são conteúdos feitos, desenhados, a ferramenta é construída como um todo para que você fique mais tempo possível, role o feed mais tempo possível, perca mais tempo possível ficando ali. Eles ganham dinheiro assim. Não é um conteúdo aprofundado das coisas. A gente tem uma falsa sensação de que a gente está consumindo informação valiosa. Quando, na verdade, nós estamos enchendo o nosso cérebro de lixo mental. Cada vez mais imagem, textos, palavras soltas, stories de pessoas que a gente não conhece, stories de pessoas que a gente conhece, metade de um assunto, metade de outro, cena de uma coisa que a gente não tá entendendo. Ao final de um dia, a gente é como se a gente enchesse uma caixa, colocasse muito mais do que aquela caixa pudesse suportar. E aí chega no final, aquela caixa tá com aquelas partes todas quebrando já, soltas, porque não cabe o que a gente quer colocar dentro daquela caixa. É exatamente assim que a gente faz com o nosso cérebro todos os dias, quando a gente perde tanto tempo em redes sociais. Muita informação, muito mais do que o nosso cérebro consegue suportar. E eu me via nesse estado, isso eu falo, gente, de alguns meses, assim. Na verdade, hoje, constantemente, é algo que eu tenho me policiado. Mas em constante níveis de ansiedade, muito acesso à rede social, sem limitar, sem tomar cuidado. Aí, me burlando, né? Achava que tava em alta produtividade, porque eu tava vendo inspiração de vídeo, seguindo psicólogas, porque aí é meu trabalho. Na verdade, eu estava novamente em um grande ciclo vicioso com a rede social. E aí, muito do que eu já trouxe aqui, né, faz essa referência a esse livro, da Nação Dopamina, que a doutora Anna Lembke, né, que é uma psiquiatra muito reconhecida, né, especialista na parte do cérebro, neurotransmissor, enfim, explica, né, como que isso tem mudado a nossa mente, como a gente está vivendo em uma sociedade sobrecarregada de informação e viciada em busca do prazer, viciada em coisas rápidas, fáceis. Não somente a rede social, mas como tudo na nossa vida hoje é acelerado. A gente pede comida agora por um clique, a gente pede um carro para se locomover de forma muito fácil hoje, a gente usa os bancos digitais, a gente não tem mais a paciência, né, que exercer a paciência, questões que antigamente eram assim que se vivia. A nossa sociedade está sendo formada, né, enquanto nós jovens, dessa forma. Então, e aí, novamente, né, a dopamina, que é esse neurotransmissor, tem sido cada vez vista, né, como algo assim, né, se só me satisfaz se for algo em excesso, rápido. Tô olhando minhas anotações, mas o que é muito interessante do livro, e que eu não vou trazer todo um relato, depois eu acho que eu posso fazer, porque eu acho que vale muito a pena fazer um estudo assim bem aprofundado, mas o que é mais interessante aqui do livro? A autora faz uma correlação interessantíssima,
né? Ela explica até da forma científica, indicando que no cérebro o local de prazer e dor são muito próximos. É como se fosse ali juntos. Quanto mais eu tenho prazer imediato e esse excesso de prazer é uma via contrária a eu estar satisfeito. Eu não estou feliz. Isso ativa em mim sofrimento. E aí, para eu tirar esse sofrimento, eu quero mais prazer. E aí eu vou entrando em um ciclo onde o nível de prazer que eu tinha antes não é mais suficiente para tirar o sofrimento. Então eu quero mais níveis de prazer. E aí isso vai gerando o que é esse avanço do vício. Então a gente vê, né, em sessões com pacientes, relatos de pessoas que às vezes, sei lá, começa a beber socialmente. E aí depois a pessoa tá totalmente descontrolada, ou a pessoa tá presa em um vício com drogas, ou a pessoa não consegue mais parar de fazer tal coisa. Chega em níveis em que a pessoa não consegue sobreviver na mente dela sem esse prazer, porque ela se encara com o sofrimento. E aqui o sofrimento, né, ele pode ser correlacionado, como no livro, ao período de abstinência. Ontem, o dia todo rolando o feed do Instagram. Eu acordo, primeira coisa que vem é uma sensação de já cansaço mental. Eita, me comprometi a ficar sem o Instagram por tal período. O período de abstinência é um período de sofrimento. Isso vai gerar para o seu cérebro uma falta, gerando em você um mal-estar, uma sensação de irritação, uma ansiedade. O seu corpo, ele pede. Com estudos, é muito relacionado o que a rede social faz com relação a uma droga, por exemplo. Níveis em que o cérebro pede mais e mais e mais aquilo que você está oferecendo para ele como prazer, gerando para ele prazer. Então é muito difícil sair desse ciclo vicioso. Acompanhamento terapêutico, várias ferramentas que a gente pode ter nesse momento, nesse apoio, mas é importante a gente ter isso claro do quão mal esse excesso de rede social e de informação está gerando para nossa sociedade. E a gente vê vários temas relacionados a isso, mas se a gente olha para as nossas crianças, por exemplo, a gente vê crianças viciadas em telas, viciadas em celular, viciadas em jogos, em excesso a algo que não é normal e que o cérebro dessa criança não está pronto para absorver. E aí a gente olha para isso e fala, se a gente parar para pensar, qual o efeito que esse excesso vai fazer, vai causar para essas crianças, para nossa sociedade? É algo que a gente precisa sim encarar e pensar. E que eu acho que é muito individual, claro, enfim, cada um vai entender de uma forma e vai, mas a gente não pode negar que está acontecendo. A gente não pode negar que está acontecendo. Aqui com o meu entendimento, com o meu filho, com a minha família, eu pense de uma forma, eu faça de uma forma, eu tente levar isso, o meu conteúdo, de alguma forma, apoiar e ajudar pessoas. E cabe, né? Eu não consigo mudar o mundo. Entendendo isso como algo necessário. Entendendo isso como algo, na verdade, urgente. Por isso que é importante, né? Se você sente que tá nesse mesmo ciclo ou conhece pessoas que estão passando por isso, encarar, né, é muito necessário. Aqui, né, entender como o nosso cérebro funciona e a gente conseguir treiná-lo de outras formas. Porque o nosso cérebro, ele é treinável. A gente, assim como a gente aprende quando criança a fazer as coisas, a gente aprende. E é o que a gente expõe no nosso cérebro, é o que ele vai se adaptar. Então, se eu exponho meu cérebro a níveis de dopamina em excesso de uma fonte ruim, ele vai entender que aquilo é prazeroso, porque é. Mas o resultado que isso gera é de sofrimento. Reflito sobre isso e eu consigo encarar, a gente consegue ter uma consciência maior. No próximo vídeo eu quero trazer um pouco de algumas formas, né, que eu uso, tenho feito, já fiz, que me ajudam a ter um pouco dessa gestão melhor do meu tempo, de produtividade, gestão de tempo como um todo e sair desse ciclo de procrastinação. Mas eu queria te convidar, se possível, a fazer essa leitura desse livro que foi essencial para essa virada de chave. Porque quando a gente entende a raiz do problema
e o mal que isso causa de fato a nossa vida, nosso cérebro, nosso corpo, a gente consegue perceber e não, eu vou me policiar aqui porque eu tô me fazendo mal. Então, te convido a fazer essa leitura, te convido a pensar sobre isso. Quanto tempo você tá usando, quanto tempo você tá nas redes sociais, no celular, pra colocar isso como uma forma de amadurecimento mesmo, né? Pra mim é super difícil pensar sobre isso, né? Eu tenho feito alguns exercícios, um deles é deixar o meu celular em um canto específico da minha casa. Ele fica aqui agora. Eu tenho tentado deixar ele sempre ali, porque enquanto eu não tô trabalhando, não tem que mexer nele, não tem que ficar comigo. É um exercício. Eu tô me forçando de forma intencional a mudar certos hábitos que estavam me fazendo mal. E obviamente eu faço isso por quê? Porque eu quero ser alguém melhor e eu quero amadurecer como pessoa. Esse é o vídeo de hoje, um pouco dessa reflexão, dessa minha experiência também. Espero que tenha feito sentido pra você por aí. E me conta aqui nos comentários se você enfrenta, já percebeu isso em você também, pra gente poder conversar. Beijo, até o próximo vídeo.